Oi, eu me chamo Shirley Álvares Bíscaro, mas eu sou conhecida como Zuzu Leiva, que é o meu nome artístico, porque eu sou artista. Bom, atualmente eu faço parte de um grupo musical que pesquisa músicas do mundo todo, que se chama Mauaca. E lá eu canto, danço, também faço espetáculo de teatro, porque nós temos, e eu também danço danças do mundo, além de ser cantora, atriz, locutora, enfim. Bem, lá no Mauaca a gente pode experimentar muitas histórias e também viagens. Mas antes disso eu queria falar para você uma coisa. O que é um personagem? Um personagem pode ser uma pessoa importante, uma pessoa que tenha qualidades e por isso ela chama a atenção no meio em que ela vive. Por exemplo, meu professor. Eu tenho um professor, tenho vários, mas os meus professores são personagens importantes na minha vida. São personagens. Ou um personagem dentro do teatro é aquele papel interpretado por um ator ou uma atriz que na verdade vem a partir de uma pessoa fictícia que foi criada por um autor. Os personagens podem ser de humor, de drama, os mais variados. Se a gente falar personagem título, é quando uma peça, por exemplo, tem o nome do personagem principal. Então, lembrando de William Shakespeare, a gente tem, por exemplo, Ricardo III. Pode ser também um personagem tipo. O personagem tipo é aquele que foi criado inspirado, na verdade, em uma pessoa que tem um comportamento determinado, conhecido. Eu nasci lá no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e todos os dias à tarde eu ia tomar lanche na casa da minha avó, que por sinal minha avó era espanhola. E lá na rua dela tinha muitos estrangeiros. Então eu cresci ouvindo muito sotaque árabe, sotaque português, sotaque italiano. Aliás, ela tinha uma vizinha que ninguém gostava muito, porque ela era meio rabugenta, ela sempre discutia com alguém na rua, reclamava que a gente passava lá na porta da casa dela e fazia barulho. E ela era portuguesa, então eu ficava observando como ela era, como ela se mexia, como era aquele sotaque que ela falava. E sempre assim, aquele mundo com os sotaques diferentes sempre me instigou. Eu sempre fiquei curiosa, querendo saber como pensavam aquelas pessoas. E aí eu fui crescendo e fui fazendo a minha história no teatro e criando tipos. Outra coisa que me inspirou também muito foram as viagens, porque com o Mauaca eu já viajei bastante pelo mundo. E só para Bolívia eu já fui 4 vezes. E depois de 4 viagens para Bolívia também eu criei um personagem também inspirado nesse universo. E também eu fui para a China, 3 vezes eu fui para a China, que é um mundo muito diferente. E eu também voltei com um personagem de lá. Enfim, para a gente construir um personagem, é importante a gente observar como ele fala, como ele se mexe. É rápido, ou ele é lento, ele é pesado, ou ele é muito leve, muito ágil, ou ele é muito sonhador, ou ele é muito objetivo. Todas as características vão formar a base do meu personagem. Bom, antes de você conhecer os personagens que eu criei, na verdade é importante entender a diferença. Por exemplo, uma pessoa pode imitar outras pessoas, mas aí, neste caso, ela vai estar imitando algo que ela está vendo de fora. E quando você constrói um personagem, por exemplo, como eu gosto de fazer, um personagem tipo que seja, ele está, na verdade, inspirado em uma pessoa real, só que eu vou construir a partir do que a minha inspiração trouxe e trazendo o que ele pode ter no interior. Ou seja, se eu criei um personagem chamado, por exemplo, Osni Biciato, esse personagem é muito particular. Primeiro que ele é um homem. Segundo que ele foi inspirado em uma pessoa real. Essa pessoa é meu pai. Meu pai sempre foi um homem um pouco mal-humorado. Ele costumava chegar em casa e reclamar de tudo, reclamar que a comida estava sem sal, ou o suco estava doce, e a gente até ficava meio observando, e eu sempre observei muito as discussões acaloradas dele sobre futebol. Então, quando eu construí o Osni, eu fui, na verdade, identificando coisas que o meu pai
né, sempre apresentou, e também coisas que outro tio meu dizia, ou uma outra pessoa que eu conheci, e eu fui reunindo essas qualidades, como é o timbre de voz, qual o time que ele poderia gostar, na verdade, que no caso o Osni, ele é palmeirense, o meu pai é corintiano, então já tem um embate aí, mas tudo bem, porque o Osni não é meu pai, ele foi inspirado, mas a partir daí eu construí um outro ser, que tem já a sua vida própria. Ora pois, para já, não me perguntem se sou séria porque sou religiosa. Sou apenas totalmente imaculada. Sou ali na moita do escalhão. Eu não sou como essas miúdas de hoje em dia aí que ficam atrás dos gajos. Já bastam umas conhecidas minhas amigas terem enlouquecido totalmente por causa de uns e outros aí. Oi, gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Amparo. Sou empresária, terapeuta holística, sensitiva e personale, vó. Oi aí, moscada. Tudo barra limpa? O negócio é o seguinte. Minha graça é Osni Biciato. Desculpa qualquer coisa aí, tá me metendo, mas já se metendo. Oi, eu tô achando que esse mundo de hoje tá meio perdido, hein? A gente vê por aí umas coisas esquisitas. É uma turma aí que faz uns penteados de abacaxi na cabeça, outro que sai vestido de pepino. Eu não sei, pra mim esse troço tá meio esquisito, hein?